FGV, Analista de Controle Interno, 2014. As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade, à exceção de uma. Assinale-a. Letra A. A medição dos recursos que determinada entidade possui. B. A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade. C. A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses. D. A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade, ou é o fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários. A alternativa correta é a letra D. A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área econômica, juntamente com a área administrativa. Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil. VUNESP, Analista Técnico Científico, 2019. É correto afirmar que contabilidade é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. Item correto. Entre os objetivos da contabilidade está o de fornecer informações úteis aos seus usuários para a tomada de decisão sobre entidades econômicas, o campo de aplicação da contabilidade. NC Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade. Item errado. O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis. NC Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. Item correto. O controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. NC Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Item correto. Patrimônio é igual conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. NC Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que, se alguém tem um direito para com um terceiro, é porque esse terceiro tem uma obrigação para com ele. Item correto. Se alguém tem um direito para com um terceiro, é porque esse terceiro tem uma obrigação para com ele. Por exemplo, empresa X vendeu uma mercadoria a prazo a um cliente Y. Nesse exemplo, o valor a receber pela empresa X representa um direito. Por outro lado, há a obrigação de o cliente Y pagar à empresa pela mercadoria adquirida. Quadrix Contador 2019. A contabilidade inclui-se entre as ciências exatas, tendo em vista que possui o objeto próprio e envolve os conhecimentos obtidos por metodologia racional com as condições de generalidade e certeza. Item errado. A contabilidade é uma ciência social.
A OCP, Analista Legislativo 2016. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama e cada qual com requisitos específicos e diferenciado. Letra A. De usuários internos, externos, processo decisório. Letra B. Ativa, passiva, patrimônio líquido. Letra C. Significativa, atual, modelo futuro. Letra D. De conjuntos básicos diferenciados, informe contábil. Ou letra E. De objetivos. A alternativa correta é a letra A. A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama de usuários internos e externos, cada qual com requisitos específicos e processo decisório diferenciado. IDECAM, município de Vila Velha, 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que, letra A, as obrigações são valores que a entidade tem a receber de terceiros. Letra B, é estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. Letra C, o patrimônio para a contabilidade é somente o que a entidade possui em forma de bens. Letra D, os direitos correspondem ao capital de terceiros, ou seja, valores que a entidade tem a pagar. Ou letra E, os bens constituem-se em coisas de propriedade da entidade que estão em poder de terceiros. A alternativa correta é a letra B, o patrimônio. É estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. FEPESE, Contador 2007. Quanto aos conceitos, definições de contabilidade, é correto afirmar que a contabilidade prática envolve o uso de técnicas ou procedimentos por meio dos quais a contabilidade teórica é posta em prática. Item correto. Segundo a doutrina, a contabilidade prática envolve o uso de técnicas ou procedimentos por meio dos quais a contabilidade teórica é posta em prática. Consulplan, Analista Judiciário, 2012. A contabilidade foi definida no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade como a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. São objetivos da contabilidade, exceto, letra A, fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Letra B, auxiliar o maior número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão financeira. Letra C, apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. Ou letra D, auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade de cada funcionário da empresa e o desempenho dos gerentes. A alternativa correta é a letra D. A opção D está errada e é o gabarito. Auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade de cada funcionário da empresa e o desempenho dos gerentes refere-se a funções administrativas que não têm a ver com a finalidade da contabilidade. Banca CESP TRT 2011. Um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si com as características principais de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede. Item errado. O hub recebe dados e os distribui para todas as outras máquinas em broadcast, ou seja, sem escolher a principal rota. Roteador. Escolhe a principal rota
e é o responsável por encaminhar os pacotes de dados entre origem e destino. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores? Item correto. Na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores. Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Item correto. A topologia mesh, malha, possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. A internet funciona como uma malha, logo, pacotes transmitidos entre duas máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final. Observação: tecnicamente, não é tipologia mesh, mas topologia mesh. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Em redes de comunicação de dados, existem 3 modos de transmissão: o simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido; o half duplex, em que os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo; e o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. Item errado. A questão inverteu half duplex e full duplex. Half duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos, mas de forma alternada. Ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Full duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Item errado. Redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Bancasesp, FUB 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado. Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, o computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já um notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que a questão quis dizer com receptor integrado. Bancasesp, Telebrás, 2016. Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado. Nas redes de computadores do tipo ponto a ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo,
O nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. Bancasesp ICMBio 2014. Uma rede de dados, assim como softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Item errado. Redes de dados têm a função de transmitir informações, mas não de processá-las. Softwares têm a função de processar informação, mas não de transmiti-las. Bancasesp, Polícia Federal 2014. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. Item errado. Redes de abrangência ampla são WAN e não as MAN. Observação: é possível ter redes MAN com transmissão sem fio. Bancasesp CBM 2014. Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Item correto. Essa é a ideia do modelo cliente-servidor, ou seja, um servidor atende a requisições de diversos clientes. Bancasesp Previc 2011. O WAN é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados para uma maior comunidade de usuários geograficamente dispersos. Por terem um custo de comunicação elevado, essas redes são, em geral, públicas, ou seja, o sistema de comunicação é mantido, gerenciado e de propriedade de grandes operadoras, públicas ou privadas, e seu acesso é público. Item correto. WAN. Compartilha recursos para uma comunidade maior de usuários geograficamente dispersos, possui alto custo de comunicação, são geralmente públicas. Observação: não significa que sejam gratuitas. São geralmente de propriedade de grandes operadoras. Bancasesp Previc 2011. A topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões, ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização, como, por exemplo, o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação. Item correto. Quanto à topologia anel, acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões. Os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego, comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos. Assim, essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação à quantidade de dispositivos ou pontos intermediários. CESP TJ-DFT 2015. Vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do usuário, impede que o sistema operacional seja executado corretamente. Item correto. Boot é o procedimento de inicialização do computador. Ocorre durante o carregamento do sistema operacional, logo após a máquina ser ligada. Vírus de boot infecta a parte de inicialização do sistema operacional. Fica escondido no primeiro setor da memória e impede que o sistema operacional seja executado corretamente. Curiosidade: o vírus de boot foi um dos primeiros tipos de vírus a surgir no mundo. Os vírus de boot surgiram nos disquetes de 360 KB em 1978, onde eles se alojavam no setor de boot dos disquetes. CESP Telebrás 2015.
Snifers são programas aparentemente inofensivos, cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. A técnica em questão permite, por exemplo, que um sniper seja anexado a um jogo que, por sua vez, ao ser instalado em um computador, coletará informações bancárias do usuário. E tem errado. Sniper não utiliza a técnica de mascaramento, ataque ativo. Não é anexado a arquivos. É uma técnica de escuta de dados, ataque passivo. Interceptação de tráfego ou snifing é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas específicos chamados de snifers. Esta técnica pode ser utilizada de forma legítima ou maliciosa. Observação: spoof, que é um ataque de mascaramento. CESP Telebrás 2015. Worms, assim como os vírus, são autorreplicáveis e necessitam ser executados pelos usuários para se propagarem e infectarem os computadores de uma rede. Item errado. Worm são autorreplicáveis. É um programa independente do tipo malware que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores. Geralmente usa uma rede de computadores para se espalhar ou mesmo unidades USB, contando com falhas de segurança no computador de destino para acessá-lo. Vírus não são autorreplicáveis, não são autossuficientes, dependem da execução de um hospedeiro para se propagar pelas redes. O principal objetivo de um vírus é replicar-se e contaminar o maior número possível de programas, de maneira a comprometer outros sistemas. O vírus infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática. CESP Banco da Amazônia 2018. Os vírus do tipo hoax são facilmente detectados pelas ferramentas de antivírus que utilizam técnicas de detecção por assinaturas, pois fazem uso de macros já conhecidas de vírus. Item errado. Os hoax vírus, ou também conhecidos como vírus boato, não são vírus, mas são mesmo boatos ou falsas notícias que circulam na internet em sites de relacionamentos e e-mails que se espalham e podem causar pânico. Esses tipos de mensagens levam os mais desinformados a distribuir a notícia para o maior número de pessoas, deixando-as apavoradas. Os conteúdos são os mais variados. CESP e FB 2011. Os ataques de negação de serviços são feitos por meio de abuso da ingenuidade ou confiança do usuário. Item errado. A questão trata de engenharia social. Ataque de negação, DOS, é uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores. Alvos típicos são servidores web e o ataque procura tornar as páginas hospedadas indisponíveis na rede. Não se trata de uma invasão do sistema, mas sim da sua invalidação por sobrecarga. CESP PM 2018. Spyware são programas instalados em computadores pessoais, capazes de identificar e remover determinados vírus, como por exemplo o hoax e trojan. Item errado. A questão traz o conceito de antivírus. Spywares é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa. Alguns tipos específicos de programas spyware são Keylogger, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário. Screenlogger,
similar ao Keylogger, capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor. Adware, projetado especificamente para apresentar propagandas. CESP-BNB 2018. Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão ativas. Item correto. Rootkits é o conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. São capazes de realizar várias ações maliciosas que são extremamente difíceis de identificar. Normalmente, o rootkit apaga os rastros de suas operações. O procedimento mais indicado para um rootkit identificado é formatar e reinstalar o sistema. CESP-FUB 2015. O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral por meio de falsas mensagens de e-mail. Item correto. Phishing é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral por meio de falsas mensagens de e-mail. Para atrair a atenção do usuário, as mensagens apresentam diferentes tópicos e temas, normalmente explorando campanhas de publicidade, serviços, a imagem de pessoas e assuntos em destaque no momento. CESP Telebrás 2015. Uma das formas de manter o aparelho de telefone celular livre de vírus é deixar o Bluetooth habilitado constantemente, para que ele possa identificar possíveis anexos maliciosos às mensagens recebidas. Item errado. Bluetooth é uma especificação de rede sem fio de âmbito pessoal, consideradas do tipo PAN ou mesmo WPAN. Deixar o Bluetooth habilitado constantemente pode comprometer a segurança do celular, permitindo possíveis ataques ou ações maliciosas. Deixar o Bluetooth ligado no modo não detectável não faz diferença em termos de segurança. O endereço do seu dispositivo pode até ficar escondido, mas hackers conseguem encontrá-lo e infiltrá-lo de qualquer forma, se quiserem, a partir de scanners e farejadores. O FIPEL Técnico 2016. É correto afirmar que o e-mail que é escrito em um computador com sistema operacional Ubuntu só poderá ser lido por destinatários que estiverem utilizando este mesmo sistema operacional em seus computadores. Item errado. Envio ou recebimento de e-mail não depende do sistema operacional utilizado pelo usuário. O destinatário poderá ler o e-mail, mesmo que use sistema operacional diferente. O FPEL Técnico 2016 é correto afirmar que, ao enviar um arquivo anexado por e-mail, ele é removido automaticamente do computador do remetente. Item errado. Arquivo em anexo é uma cópia do arquivo original do remetente. Não é removido automaticamente do computador do remetente. O FIPEL Técnico 2016 é correto afirmar que, por segurança, é sempre aconselhável não clicar em links ou baixar arquivos recebidos por e-mail de remetentes desconhecidos. Item correto. Recomendações de segurança. Não abra anexos ou clique em links se você não conhece o remetente. Desconfie de remetentes estranhos e até conhecidos. Nunca forneça dados bancários ou cadastrais.
Sempre confirme que os e-mails de banco são da instituição. Dê preferência à retirada de boletos no site das empresas. O FIPEL Técnico 2016. É correto afirmar que o campo assunto não é um campo obrigatório de ser preenchido ao enviar um e-mail. Item correto. Campo assunto não é um campo obrigatório, é um campo facultativo. O FIPEL Técnico 2013. Os softwares de navegação e de correio eletrônico devem suportar o acesso a alguns protocolos de comunicação em rede. Tendo essa informação em mente, é correto afirmar que o Outlook Express provê suporte ao protocolo SMTP. Item correto. Provê é igual fornece. Outlook Express fornece suporte ao protocolo SMTP. É um programa cliente de e-mail e de notícias da Microsoft. Permite que o usuário administre mais de uma conta de e-mail e também utilize formatação HTML nas mensagens. O FIPEL Técnico 2013. Os softwares de navegação e de correio eletrônico devem suportar o acesso a alguns protocolos de comunicação em rede. Tendo essa informação em mente, é correto afirmar que o Google Chrome não suporta o protocolo HTTP. Item errado. Google Chrome suporta o protocolo HTTP. É um navegador de internet desenvolvido pela companhia Google com visual minimalista. Foi lançado pela primeira vez em setembro de 2008 para a Microsoft Windows e mais tarde foi portado para Linux, Mac, iOS e Android. O FIPEL Técnico 2013. Os softwares de navegação e de correio eletrônico devem suportar o acesso a alguns protocolos de comunicação em rede. Tendo essa informação em mente, é correto afirmar que o Internet Explorer e o Mozilla Firefox suportam o protocolo FTP. Item correto. Mozilla Firefox e Internet Explorer suportam o FTP. FTP, Protocolo de Transferência de Arquivos. Ele é basicamente um tipo de conexão que permite a troca de arquivos entre dois computadores conectados à internet. IDIB CRF 2018. O IMAP é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico que permite o recebimento de mensagens. Ele tem mais recursos que o protocolo POP3, que é um protocolo bastante utilizado por clientes para recebimento de e-mails. Com base nessas informações, é correto afirmar que porta padrão do protocolo IMAP é 143. Item correto. IMAP é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico. Utiliza por padrão as portas TCP 143 ou 993. IDIB CRF 2018. Determine o principal protocolo de envio de e-mail eletrônico. Letra A, FTP. Letra B, SMTP. Letra C, POP3. Ou letra D, UDP. A alternativa correta é a letra B. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. SMTP, protocolo de transferência de correio simples. POP3 é o protocolo dos correios, acesso remoto a um servidor de correio eletrônico. E UDP é o protocolo simples da camada de transporte. O pulo do gato. SMTP. Sua mensagem está partindo. É igual envio de e-mails. Banca CESP TRE 2017. Larissa, servidora pública efetiva do TRE Tocantins, estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço
quando sofreu um acidente que resultou, após afastamento do serviço por razoável lapso de tempo, em aposentadoria por invalidez. Meses após a aposentadoria de Larissa, a administração recebeu o laudo elaborado pela equipe médica oficial, retificando o resultado que havia resultado na aposentadoria por invalidez da servidora, que foi, então, avaliada como apta para o trabalho, considerando as funções exercidas no cargo que ocupava. Nessa situação hipotética, com base no que dispõe a Lei nº 8.112, de 1990, deverá ser declarada a reversão, devendo Larissa retornar às atividades anteriormente exercidas. Item correto. O retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, é feito através da reversão, que deverá ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Banca CESP TRE 2017. Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico judiciário do TRE. Ao final do período de avaliação, Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo, por ela ocupado anteriormente no TJ, não havia sido provido. Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição. Item errado. O retorno de Renata será pela recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante. Banca CESP TRE 2017. Carlos, servidor do TRE Bahia, foi removido de ofício, no interesse da administração pública, para exercer suas funções em nova sede, razão porque teve de mudar de domicílio em caráter permanente. Carlos é casado com Maria, também servidora do TRE Bahia. Nessa situação hipotética, conforme disposição da Lei nº 8.112, a remoção de Maria deverá ser concedida pela administração se Maria a solicitar. Item correto. Na remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, o servidor possui direito à remoção, ou seja, se estiverem presentes os requisitos legais, a decisão da autoridade será vinculada. Mas é importante notar que deve ocorrer o pedido do servidor. No caso em tela, Maria teria direito à remoção desde que faça a solicitação. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!